Bom, galera, vamos começar então o segundo bloco do debate do DCE, Chapa Primavera de Lutas e Chapa Farol Sul. Conforme a gente já tinha previsto e publicado no edital, as chapas elas podem alterar os seus membros da mesa durante o debate. O tema sorteado então foi opressões. Como a chapa 1 começou no primeiro tema, a chapa 2 começa agora, na exposição inicial de 3 minutos, na sequência, exposição inicial de 3 minutos também da chapa 1. Valeu? Pessoal. Eles começaram a exposição inicial que era da chapa. Bom, pessoal, a gente estava falando de crise, a gente estava falando de precarização na universidade, né? É importante a gente pontuar e colocar quem é que mais sofre, né? Com crise, com corte de verbas e com precarização da universidade, né? A gente sabe que hoje tem a política de cotas, mas infelizmente a maior parte das pessoas que estão na universidade não são as pessoas negras, né? A gente sabe que hoje, com a precarização e com o corte de verbas, quem mais sofre ainda são as mulheres, ainda são as pessoas LGBTs. As mulheres que em média recebem 30% menos que os homens, que nós homens, e as pessoas negras que ainda ocupam cargos precarizados e ainda assim não estão dentro da universidade. Então é importante a gente pegar e fazer o debate das opressões e, para além de culpabilizar o indivíduo, entender que eu não sofro opressões simplesmente por ser Tito, porque além de sofrer enquanto indivíduo, eu sofro também por fazer parte de um grupo, que historicamente é marginalizado, subalternizado e foi 150 anos desse país escravizado e jogado de fato na marginalidade. Então é importante a gente fazer um debate amplo e falar sim sobre opressões, porque historicamente a gente tem grupos que são menos privilegiados e estão historicamente jogados à marginalidade. Então, acho que é importante a gente pensar que o DCL tem que ser um espaço que seja um espaço de acolhimento para esses estudantes que vão estar passando problemas hoje em sala de aula, né? Vão ser oprimidos pelo professor muitas vezes, vão ser oprimidos nas suas relações dentro da universidade. E aí o DCL tem que cumprir esse papel de não ser só mais um órgão que vai pensar, que vai formular políticas, mas sim um instrumento que esteja na vida dos estudantes, que pense formas de aglutinar e de fortalecer esse estudante oprimido no local de estudo, assim, ou da estudante. E aí o que a gente vê, né, que ao mesmo tempo a Ordem do Chapa coloca a questão da meritocracia a todo custo, coloca que qualquer reprovação por presença é o Deus nos acuda, que, né, acho que, e não entendem qual que é a realidade do estudante em sala de aula. Hoje, com a política de cotas, quem está acessando a universidade sofre opressão pra caramba. E tem relatos de camaradas que falam do quanto que os professores fizeram assédio àqueles estudantes, e eu acho que não é particular daquele estudante, né? É um grupo inteiro sendo oprimido diariamente dentro de sala de aula. É um grupo inteiro de mulheres, de negros, de LGBTs, e aí o que o DCE tem que fazer? Tem que fortalecer esse estudante e não apontar o dedo na cara dele. O DCE tem que ser um espaço de aglutinar esse estudante oprimido, tem que ser um espaço de reconhecer a universidade enquanto um espaço opressor a muitos estudantes. E não um espaço que vai apontar na cara da estudante e do estudante. 3 minutos para a chapa 1. Bom, boa noite. Eu me chamo Sandra, eu substituí a outra colega ali. Eu faço engenharia mecânica. Eu acho que a opressão, ela está sujeita a qualquer indivíduo. Eu faço engenharia mecânica, todo ano entram 75 alunos. 5 são mulheres e 70 são homens. Então, vocês não sabem o preconceito que tem. A primeira pessoa te olha e fala assim, sério que tu faz engenharia mecânica? Tu é capaz disso? Eu acho que a gente não pode baixar a cabeça para isso, porque em primeiro lugar a gente tem que mostrar do que é capaz. Não tem que, eu sou oprimida ou isso ou aquilo. Mexe com a autoestima da pessoa, mexe.
Mas a gente tem que seguir em frente, a gente tem que lutar pelos nossos direitos e mostrar que a gente não é mais uma pessoa ali, que a gente não faz parte daquele pensamento que a pessoa tá nos julgando só por ver ali. A gente tem que mostrar que veio, sabe? Não deixar as pessoas nos julgarem por uma cor, por um sexo ou por qualquer coisa, sabe? Isso não importa para as outras pessoas. Todas as pessoas têm as suas opiniões, temos opiniões diferentes, não adianta, o mundo é formado por opiniões diferentes. Então a gente tem que entrar numa harmonia. Não adianta, sabe? A gente tem que conviver, tem que fazer uma convivência onde seja um ambiente mais agradável possível para todos. Quando foi sorteado agora o tema de pressões, eu vi a chapa toda sorrir, né? Porque é um tema que vocês são muito confortáveis em debater. Mas eu só queria fazer um adendo. Tem hora que vocês dão a demonstração que as causas dos negros, das mulheres, dos LGBTs só podem ser enfrentadas por vocês. Eu acho que não, a gente tem que começar a parar de ter essa visão dualista e vocês se tornarem dono desses movimentos só porque vocês fazem parte desses movimentos. Eu acho que vocês têm que começar a abrir, né? O problema da mulher não tem que ser lutado só pela mulher. O problema dos homossexuais não tem que ser lutado só pelos homossexuais. Vocês têm que começar a entender que essa luta é a luta de todos, né? Mas, infelizmente, vocês adotam a postura da banalização da opressão, né? Vocês chamam tanto a gente de homofóbico que o verdadeiro homofóbico já não sente nem mais intimidado com essa palavra de cima dele, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir esse pensamento que vocês estão criando, que prejudica mais do que ajuda. A chapa 2 tem 30 segundos para perguntar para a chapa 1. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre a política de cotas. Podemos. 2 minutos e meio para a resposta, chapa 1. Bom, toda e qualquer política que, de certa forma, ou direta ou indiretamente, contribui com a diversidade da universidade, ela é bem-vinda. Nós não somos contra, não sei se alguém aqui imagina, não, nós somos contra a política de cotas, nós somos contra negros na universidade, contra quilombolas, pelo contrário, por favor. Não pensem nisso, desconstruam essa ideia arcaica e primitiva que, porventura, possam ter da nossa chapa. Porque, bem pelo contrário, a nossa chapa já nasce plural. Ela já nasce formada por negros, já nasce formada por muitas mulheres, Eles não se encontram aqui, mas nós temos... É só consultar nossa nominata, por favor. Inclusive, no debate do HU, nós estaremos lá em massa com os nossos colegas, nossos companheiros. E... de qualquer modo, nós nos consideramos plenamente favoráveis às cotas, nós não nos posicionamos contra e nós verificamos a necessidade de ações afirmativas, efetivamente, que venham ao encontro dos estudantes, ao encontro das necessidades sociais. Isso é fato. Eu acho que a gente tem noção que os negros, certas pessoas têm uma dificuldade maior por entrar na faculdade, porque a maioria vem do ensino público. Eu vim do ensino público, eu sei a dificuldade que eu tive ao entrar na faculdade. Então, eu entrei por cotas também. Então, eu acho que as cotas são essenciais para a gente ter como a Mandy falou, uma diversificação. Não ter só um grupo aqui. E sim, é uma universidade para todos. Todos pagam impostos aqui. Então, eu acho que todos têm direito a essa educação. 1 minuto e meio para a réplica. Chapa 2.
Eu acho que eu vi uma fala aí falando, né, sobre existir harmonia, né? Eu acho que é importante salientar que não vai existir harmonia enquanto as pessoas negras não estiverem dentro da universidade de fato, sendo que a gente vive num país onde a maior parte da população é negra. Não vai existir harmonia enquanto as pessoas negras estiverem morrendo na favela, enquanto a maior parte dos assassinatos e dos casos de homicídio no Brasil serem de pessoas negras. Não vai existir harmonia enquanto eu entrar na minha sala de aula e ver todas as pessoas brancas e as pessoas negras iguais a mim estiverem trabalhando em espaços precarizados. Então é importante a gente salientar que existe uma população que é historicamente marginalizada, que sofreu um processo de racismo e embranquecimento da sociedade durante 150 anos e não teve nenhuma reparação histórica. E as cotas, elas são só o começo, porque para além das cotas é preciso que se façam outras medidas, porque a população negra ainda está na marginalidade, ainda é a que mais morre, ainda é a que mais sofre violência policial, porque a gente tem uma polícia racista, uma polícia LGBT-fóbica. Então é importante a gente salientar que não vai existir harmonia enquanto existir racismo. Obrigado. Só pontuando o que a colega falou sobre a questão de estar num curso onde a maioria são homens e por isso ser subjugada enquanto mulher, e na concepção de vou lá e faço o meu melhor, luto para mostrar que sou igual. Só para pontuar que a nossa concepção é diferente dessa, porque a gente entende que se existe essa questão de subjugar as mulheres por elas estarem em determinados espaços, não é um mero acaso, uma questão ideológica, subjetiva do sujeito. Não, é um problema estrutural. E por isso que a gente entende que a luta ela não é individual, e sim em grupo. Nós, enquanto mulheres, eu, enquanto feminista, classista, a gente vai lutar junta para combater essa estrutura que gera o machismo. Um minuto para réplica. Bom, em nenhum momento eu falei que não haveria luta, porque a gente tem o meu ponto de vista é que tem que ter essa harmonia. Eu sei que tem essa diferença, não adianta, tem essa diferença, a gente tem que lutar para ter um mundo mais igual. É isso que eu quis passar, sabe? Porque nenhuma pessoa é diferente aqui. É isso que eu quero passar. Então eu acho que a gente não pode, que nem eu falei antes, se oprimir, se deixar oprimir. Não, a gente tem que lutar, tem que fazer. Eu não vou largar o meu curso, eu não vou largar o que eu gosto, porque, tu não é capaz, ou isso ou aquilo. Não, eu vou lutar para mostrar que eu sou capaz também, e vou lutar por todos, não é só por mim, entende? Não é, deixa assim, não, eu vou lutar para que haja uma igualdade. Agora a chapa 1 tem 30 segundos para perguntar para a chapa 2. Bem, vamos lá. O colega ali disse que é feminista. Alguns eventos recentemente na Universidade de Pelotas mostrou uma luta feminista, né? Onde as armas que elas usaram foram questões de urina e masturbação em público. A minha pergunta é diretamente simples, clara. Se vocês forem eleitos e acontecer um evento na FURG semelhante a esse, a chapa vai se posicionar a favor ou contra essas atitudes? 2 minutos e meio para a resposta, chapa 2. Então, camaradinha, olha só. A gente entende que dentro do feminismo existem várias correntes, várias vertentes. Assim como dentro da esquerda também, e como dentro da direita também, né? Particularmente, aqui falando enquanto Liliane, não compactuo da mesma vertente dessas meninas, porém, entendendo o contexto, entendendo as condições de produção dessa atitude delas, não me posiciono rechaçando ou apontando o dedo na cara,
entendo a manifestação delas como algo cultural, se elas acreditam que isso vai fazer, sei lá, vai fazer revolução, vai deixar a mulher ser oprimida, não concordo, mas entendo e respeito. Acho que esse é o princípio da chapa, sim. Entender a conjuntura onde as coisas são geradas e respeitar. Um minuto e meio para a réplica da chapa 1. Não, só pra... Você falou uma opinião meio que pessoal sua, né? Mas não sei se os demais colegas compartilham da mesma... Da chapa. Então, essa opinião é a opinião da chapa. Fica bem evidente isso. Não, tá bom. Era só isso que a gente queria. Tá, 1 minuto de tréplica para a chapa 2, né? Pois para ambas as chapas, assim, tipo, vocês têm tempo. Não, mas o nosso objetivo é 1 minuto de tréplica. Então tá, pessoal. Só pra gente pontuar mais algumas coisas, então, já que a chapa se absteve da réplica. As opressões, o machismo, o racismo, homofobia, LGBTfobia, elas às vezes passam desapercebidas por grande parte das pessoas, porque elas são historicamente naturalizadas e neutralizadas. Então, nesse sentido, assim, queria só colocar aqui a questão de que aconteceu hoje, né, que uma menina que sofreu transfobia dentro da universidade pediu 1 minuto para fazer uma fala, 1 minuto para fazer uma fala aqui, dentro do debate de opressões, e os colegas não concederam a pergunta e o direito de fala, né, porque a pergunta vem junto do direito de fala. Então, só para a gente perceber como a opressão ela vem naturalizada. Seguindo a colega. Posso falar? Tá. A gente tem uma colega das artes que pediu para se pronunciar sobre um caso de opressão. As chapas consensuaram em dar 1 minuto para ela falar. Sem perguntar. Sem pergunta. Tá, pra explicar a situação. As chapas. Horácio, usa o microfone que funciona. Tá. Foi uma mediação Não, a pergunta eles não fizeram. Gente, o que aconteceu foi o seguinte, né? E a gente já está, sei lá, indo demais nessa situação, enquanto a colega nem expôs o que ela queria expor. A colega pediu para fazer uma pergunta para as chapas. A chapa 1 não concordou que fosse uma pergunta, retornou ao debate e a chapa 1 consensuou com a chapa 2 de que ela fizesse então uma exposição do que aconteceu. Ela vai fazer a exposição e a gente vai seguir o debate sem que as chapas respondam ao que ela vai questionar, e depois na fala das chapas, as chapas podem vir a fazer. Essa foi a situação, para não ficar nada nas entrelinhas. A pessoa que sofre opressão tem que esperar para falar. Bom, gente, meu nome é Caroline. Eu sou uma pessoa trans não binária, uma pessoa que não possui gênero, e menos de 1 mês eu sofri uma agressão física envolvendo transfobia, simplesmente por ser uma pessoa trans. E por parte da FURG, eu não tive praticamente nenhum apoio psicológico. A única coisa que me fizeram foi me colocar no psiquiatra e me entupir de remédio. Então, assim, na parte também da universidade, praticamente na minha turma, assim, não tive apoio nenhum. E no momento, assim, que uma pessoa for pedir, uma pessoa que sofre esse tipo de coisa dentro da universidade, recorrer a uma chapa que pretende ajudar os alunos dentro da universidade, como seria o trabalho realizado por vocês, assim,
de ajudar essas pessoas que sofrem isso. Fica uma reflexão minha por parte de vocês. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta para colocar no copinho? Vai ser sorteado. Se puder só verificar, todos estão bem dobradinhos, para nenhum ser um pouco maior que o outro, para não ter nenhum tipo de vantagem. Horácio, me ajuda a identificar a letra. Tá. A gente vai ler conforme está a caligrafia aqui. Se a pessoa que fez a pergunta vê que não é isso, se manifeste, por favor. Qual a relação das chapas quanto à opressão feita às engenharias nas eleições passadas? Opressão contra A pessoa que fez a pergunta poderia explanar um pouco melhor ela para a chapa 2? A pessoa que fez a pergunta poderia aparecer, levantar, porque senão é complicado uma chapa não entender a pergunta, a outra entender e ser questionável. Como engenheiro representante. Não, ele também, ele pode explicar sobre o que é dele, então. É que eu acho que tem que sortear, como você não achar. A pessoa que fez a pergunta não está presente, se está presente não quer se manifestar, é isso? Ok. Pessoal, seguinte, como é um caso que a gente não tinha previsto isso, a gente sugere então o seguinte: a gente deixa explícito para o próximo debate que a pessoa que fizer a pergunta deva se manifestar e explicar a pergunta para as chapas. Como isso não estava explícito para esse, a gente sugere que as chapas se manifestem sobre o tema opressões, né? E indiferente da pergunta ou não, né? Até porque essa plateia pode não saber o que está acontecendo também. Isso. Ok. Então, conforme acordado, a chapa 2 começa na resposta.
2 minutos e meio. Para falar de maneira geral sobre opressões, é isso? A sugestão, ou sobre... Vocês têm dois. Eu acho que porque não sei Porque eu misturei das coisas. Pois são todos escritos no dia, Horácio, o que achar sobre a pergunta? Pessoal, seguinte, ó. Retornando um pouco. Por mais que a gente tivesse o tema, tivesse a pergunta, tivesse respondido, ninguém vai obrigar ninguém a falar sobre o assunto, né? Por mais que isso estivesse exatamente delimitado. A sugestão da COI é: a gente teve manifestação da colega, a gente está falando sobre o tema que é um tema amplo, então, para o próximo debate a gente pede. Como a gente não anunciou isso antes, a gente não tem também como chegar aqui e dizer que vai ser assim. Próximo tema a gente pede que a pessoa que fez a pergunta se manifeste, explique a pergunta, se as chapas entenderem assim. Para esse tema, para esse debate, para esse momento, a gente sugere às chapas que falem sobre, explanem sobre o que quiserem, né? Assim como poderiam explanar sobre o que quiserem, ninguém vai obrigar ninguém a falar sobre nada. Então, essa é a sugestão da COI. Se a pessoa não entrar no próximo debate. Gostaria de começar falando, né, sobre a questão das políticas de cotas, né? Para além de falar que é a favor das políticas de cotas, a gente entende que é importante tomar essa pauta como pauta sua, né? E ir a fundo e estar juntos e cobrar e mobilizar e fazer debates e fazer assembleias e chamar os estudantes cotistas para trazerem as suas demandas, e não só falar que é a favor, né? Falar sobre a questão da engenhariofobia, não sei, eu não entendi muito bem. Mas eu espero e eu acredito que a pessoa deve estar falando sobre os casos de opressões que acontecem nas festas atléticas, né? Sobre as LGBT, o caso de agressão a LGBTs, sobre os casos de machismo que acontecem nas festas atléticas, sobre as piadas que as pessoas, alguns homens brancos héteros cis que fazem engenharia, fazem quando alguns amigos meus e amigas passam de mão dadas, sobre as agressões que acontecem nas festas da engenharia. Nas festas da engenharia e outras festas opressoras, como tantas outras que tem aqui na universidade. Então eu acho que a pessoa deve estar falando sobre isso, né? Porque eu não acredito que exista engenhariofobia, né? Até porque o curso de engenharia é um curso majoritariamente composto por homens brancos, heterossexuais e cis, né? Embora se tenham muitas mulheres, mas é majoritariamente composto por homens brancos, heterossexuais, cis, e é importante a gente salientar isso, né? Sobre o caso da Carol, a Carol ela é do curso de artes, né, que é o meu curso, do qual eu componho o diretório acadêmico, e desde o começo a gente conversou, a gente lançou a nota, né, a gente esteve junto com ela no CRDH, o Centro de Referência de Direitos Humanos, para auxiliar, e a gente sempre tá junto e vai continuar estando junto, com certeza. Se a gente estiver no DCE, a gente vai estar junto, a gente vai abraçar, porque para além de falar que é a favor da liberdade individual, a gente está junto com as pessoas que são oprimidas, e nunca escutando o opressor, e sim escutando o oprimido, e sim escutando a mulher, o LGBT, a pessoa negra, enfim. Eu acho que é isso, a gente vai continuar estando junto, e porque essa luta também é nossa. E também, galera, porque a gente acredita que se eximir do debate de opressões faz com que a própria universidade não crie mecanismos de combater essas opressões. Por exemplo, eu sou moradora de casa de estudante e sou mãe de uma menina de 9 anos. Dentro da FURG nunca se debateu moradia familiar. Logo, eu vou me formar e não vou poder morar com a minha filha dentro da casa do estudante. Então é isso, assim. Entender a importância do debate e de pensar coletivamente mecanismos de combater essas opressões para, assim, tipo, pressionar a universidade para que essas coisas avancem. Dois minutos e meio para a chapa 1. Perfeito. Inicialmente, até para fins de esclarecimento, deduzimos, né, o viés da nossa chapa, que essa pergunta ela deve ter tido como base
um dos panfletos, um dos materiais de campanha da então Chapa 1 no ano passado, que informava em suma que as engenharias eram inúteis, e isso repercutiu realmente de forma muito desagradável para os cursos de engenharia, para a escola de engenharia como um todo. Inclusive, o cerne dessa chapa passada, que compreende a chapa 2 também, né, quase na sua totalidade. Eu acho que... Bom, eu queria falar sobre o comentário da moça que teve aqui. Eu queria te dar parabéns, porque não são todas as pessoas que têm essa coragem. E dizer que se a gente se eleger, a gente vai lutar com todas as forças para que a FURG não mande só para um psiquiatra, que a gente sabe que isso não é o caminho certo e nunca vai ser, que precisa ser lutado de todas as formas para que, como eu falei no início, que que todos sejam iguais. Eu sei que é uma luta difícil, a gente está longe disso, sabe? O Brasil é um país totalmente com desigualdades sociais, raciais, são várias desigualdades, só que a gente tem que lutar e não pode deixar que esses casos ganhem força. A gente tem que lutar para que a pessoa que fez isso seja punida, para que não haja isso novamente. Então, só para reforçar aqui o que os colegas falaram, sinceramente, tem essa dualidade no discurso de vocês, sabe? Quem pensa que nem vocês abraçam com todo carinho, com todo amor, com todo respeito. Quem pensa diferente de vocês botam no paredão e fuzilam moralmente, né? E tem pessoas que não estão nesses dois grupos que vocês criam, sabe? Estão aí jogados na universidade sem representação nenhuma. Está na hora da gente começar a mudar isso. Opressão é um problema de todo mundo. É claro que ninguém aqui vai concordar com opressão, sabe? O caso da menina, que ela apresentou aqui, se ela tiver o nome da pessoa, a indicação do nome da pessoa, essa pessoa tem que ser punida sim. Tem que ser punida assim no maior rigor da lei, sabe? Porque a gente não pode autorizar que essas coisas aconteçam dentro de uma universidade, principalmente. Mas a gente tem que parar com esse discurso do eu, do eles e de mais ninguém, tá bom? Explica que a gente está guardando ainda. Consequentemente, nos outros gâmbitos, qual foi o resultado desse dia de 16? Bom, esse é o último bloco, exposição final dos debatedores das chapas. A gente tem alguns recados para dar para a COI. A gente pede que as chapas permaneçam pelo menos um ou alguns representantes aqui para a gente se reunir, conforme foi no outro debate. A gente gostaria de anunciar que o próximo debate vai ser na segunda-feira, no HU, às 15h30, no auditório lá do HU. A gente também gostaria de falar, avisar, expor que a gente está aguardando para poder tirar a comissão eleitoral nos outros campi e também a data da Assembleia de Posse e de Prestação de Contas. A gente está cobrando a gestão atual do DCE e ela ainda não chamou. A gente está nessa pendência, a gente não consegue tirar a comissão eleitoral nos outros campos porque eles não chamaram. Junto com esse pedido, a gente também fez o pedido da prestação de contas e da posse da nova diretoria, que ainda não foi chamada e o prazo está ficando curto aí. Então, né, isso vai atrapalhar bastante. Esse bloco é a disposição final. A gente agradece todos aqui. Depois, assim que dada a exposição, o debate está encerrado. Mais alguma coisa? Tá, então, só agradecendo a presença de todos. Se alguém tem alguma dúvida, sugestão, que pode entrar em contato com a COI. A COI tem a página no Facebook. A gente está sempre tentando postar as coisas para todo mundo tá bem alinhado com o processo. O último vídeo que a gente postou teve mais de 700 visualizações.
Então, está funcionando, as pessoas estão vendo os vídeos, estão vendo os debates e, consequentemente, estão sendo politizadas e tomando suas posições. 2 minutos e meio. Fala aí, 2 minutos e meio, chapa 1. Chapa 1. Autorizado ou autorizado? Bem, primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui presente, aos aniversários, né? Todo mundo que está acompanhando a gente, que vai acompanhar a gente pelas redes sociais. Eu acho que a importância do debate maior é justamente mostrar o contraponto das duas chapas, como cada um pensa, como cada um acredita, como cada um tem sua visão de mundo, e valorizar isso. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós não somos totalmente radicais em querer excluir as opiniões divergentes. Eu acho que é bom para a universidade, é bom para todo o contexto, o diálogo é fundamental em tudo. Então, muito obrigado pela presença e até o próximo debate. Bom, eu também faço as palavras minhas as do Douglas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, de todas que estão aqui, que nos prestigiaram, que ouviram os pontos e contrapontos de ambas as chapas. E eu cumprimento também os nossos adversários, mas antes de tudo, colegas, né, porque nós estamos numa universidade diversa, uma universidade, podemos dizer sim, em certo aspecto privilegiada em comparação às demais universidades federais. Nós temos alguma estrutura, temos que avançar em muitas questões, inclusive na questão de opressões, combater esse mal pela raiz, mas nós, pautando pelo diálogo, nós esperamos que todos tenhamos excelentes debates e que o pleito eleitoral nos dias 1 e 2 seja mais seguro, saudável e que vença o melhor. Bom, eu também queria agradecer a todos que vieram aqui, vieram tirar suas dúvidas, ver as posições das chapas. E não adianta, a gente tem opiniões diversas, mas eu acho que as duas chapas querem o melhor para a universidade. O último recado, para quem não assinou a lista de presença. Para concluir, então. Para concluir, então, 2 minutos e meio para a exposição final da chapa 2. Deu? Tá. Só para escurecer ou esclarecer a questão dos grupos, a gente defende sim a questão das opressões relacionadas aos grupos, porque a gente entende que as opressões só são mantidas porque grupos dentro da sociedade têm interesse em manter essas opressões. E esses interesses são antagônicos. E sobre diálogo, a Primavera de Lutas, ela dialoga sim. Ela dialoga com o estudante, ela dialoga com mulher, ela dialoga com o homem, com o negro, ela dialoga com as trabalhadoras terceirizadas, dialoga com os trabalhadores que são professores e professoras, mas ela não dialoga com empresa que vem para cá privatizar e nos fazer mão de obra barata, e não dialoga com reitoria que está aí para cortar direitos e fazer acordo aí com base de governo. Aí a gente não dialoga. E aí, é muito fácil falar que a gente fez diálogo, como é que é? Tentado lá flerta com o partido, com não sei o quê. Eu acho que quem tem flertado com essa esfera de poder, com essa esfera governamental de poder, é vocês que entendem quanto alternativa aos nossos problemas um partido, um Aécio Neves da vida, entendem como alternativa aos nossos problemas um PSDB da vida, um PMDB da vida. O que a gente coloca é que a alternativa para os nossos problemas nós resolvemos. Quem resolve os nossos problemas é nós em luta, é nós nos articulando, é nós em contraponto ao
interesse oposto ao nosso. Então, se tem alguém que flerta com o PT, são vocês que flertam com interesses de empresas, que flertam com o interesse do empreendedorismo. Só um posicionamento perante a COI. A gente teve uma reclamação de uma das chapas, onde a outra chapa falou no momento que não era do momento dela. Isso aconteceu novamente agora, a gente pede que isso não ocorra, caso contrário, a gente vai ser pausado e a chapa vai ter mais tempo para conversar, para falar. De ambas as chapas. Pode continuar. Eu gostaria de salientar mais uma vez o que eu falei no começo, né? É legal a gente ver quem está se colocando aqui como novo, né? Como alternativa ao velho. Quem se coloca como novo, como alternativa ao velho, faz a velha política do pão e circo, faz a velha política dos latifundiários, faz a velha política da burguesia que historicamente estava explorando as pessoas que historicamente nunca tiveram dentro da universidade, né? Então é importante a gente salientar isso. E para finalizar, eu vou falar uma frase que dialoga muito assim com a nossa política de opressões da nossa chapa, que é uma frase da Rosa de Luxemburgo, que é: por uma sociedade onde sejamos humanamente diferentes, socialmente iguais e totalmente livres. Da Rosa de Luxemburgo. Muito obrigado a todas e a todos.